Vamos, sem perder mais tempo, começar com os nossos encontros imaginários, não sem antes recordarmos uma frase de Confúcio que dizia: estuda ao passado se quiseres decifrar o presente. E é isso que nós aqui fazemos, tentar conhecer melhor o passado, não só para conhecer o presente, mas também para antecipar o nosso futuro. Nas últimas décadas, o mundo entrou em grande mudança. Os gigantes adormecidos começaram a despertar, entre eles o continente indiano. A figura que acordou esses milhões de pessoas, Gandhi, Mahatma, o da alma grande. Connosco, Mahatma Gandhi. Sempre vestido com a sua túnica. Sempre. É uma espécie de uniforme. Falou em uniforme. Acredita na imagem exterior? Imenso. Não se esqueça que estou em Inglaterra e, como sabe, se há alguém que se preocupa em cuidar das aparências são os ingleses. No que consistem as suas ideias? Fazer com que o homem acredite na força espiritual, na verdade, em Deus. A verdade defende-se não a fazer sofrer o adversário, mas sofrendo nós próprios. Este é o triunfo da não-violência. Se dá uma bufetada, oferece-se outra face. Sim, mas não-violência exprime-se pela desobediência, pela não aceitação do injusto e, por vezes, a desobediência pode ser violenta. Tudo é preferível a uma escravatura dourada. O algodão da sua túnica foi tecido por si? O nosso movimento comprou 2 milhões de rocas e toda a gente fiava algodão. Era a resposta da Índia pobre e miserável contra os tecidos ingleses. Claro que também esta túnica não é bonita. Eu gosto. Foi durante essa ação que queimaram milhões de tecidos, não foi? Como vê, a desobediência também pode ser violenta. Estou a compreender. Passo a apresentar-lhe o próximo convidado. Trata-se de uma das mais fascinantes mulheres da história. Os seus inimigos descrevem-na como frívola, vazia, mesmo uma traidora ao seu país. Os seus admiradores acham-na encantadora, corajosa e incompreendida. Foi decapitada durante a Revolução Francesa, assim como o seu marido, Luís XVI. Temos a certeza que ela nos saberá dizer muitas coisas sobre essa revolução e as suas causas. Meus senhores e minhas senhoras, Sua Majestade, Rainha Maria Antonieta de França. Bom prazer, Majestade. O prazer é todo meu. Costuma fazer penteados diferentes para cada ocasião? Sempre a arte dos tocados, que já vem da Madame Pompadour, era um dos grandes passatempos da minha corte. As jovens de hoje não têm tempo para tratar dos cabelos como Vossa Alteza? Não, coitadas, mas no entanto deviam estudar a beleza e o encanto feminino do século XVIII. Das classes superiores. Para os mais pobres deve ser difícil. Claro, em Versalhes não tínhamos nada para fazer durante o dia. Inclusivemente os homens, senão embelezar-nos. Como era a sua vida? Em Versalhes? Sim. O nosso palácio era o mais suntuoso do mundo. Tínhamos mais de 100 quartos, mais de 2.000 cavalos. 2.000 cavalos? Sim, e cerca de 4.000 criados, vestidos a rigor. Majestade, os tempos mudaram, mas olha que a nossa corte, em carros e assessores regiamente pagos, anda muito perto desses números. A vida era muito formal? Sim, as senhoras e os cavalheiros estavam sempre ricamente vestidos com sedas, brocados, joias, dançávamos, jogávamos. Eu adorava jogar e mascarávamos-nos toda a noite nesses bailes com ricos candelabros rodeados de prata e ouro. Sim, Versalhes era o mais extravagante, o mais elegante e também o mais aborrecido do mundo. Aborrecido? Oh, sim! Aborrecia-me tanto que convenci o meu marido, o rei, a dar-me um palácio pequeno, o Petit Trianon, perto de Versalhes, onde eu passava a maior parte do tempo com os meus amigos mais íntimos.
Majestade, vai desculpar-me, mas quero apresentar outro convidado, que terá também muito prazer em ouvir as suas histórias. E agora é a altura de apresentar um dos grandes símbolos do século XX, Adolf Hitler, fundador do nazismo, produto da humilhação alemã na Primeira Guerra Mundial, propagandista brilhante, de uma tenacidade cruel e sem escrúpulos. Organizou o extermínio organizado de milhões de judeus em campos de concentração. O seu declínio organizado começou com a derrota em Stalingrado na União Soviética. Pensa-se que se terá suicidado no seu bunker em Berlim quando o Exército Vermelho se preparava para ocupar a capital desse império do horror e crime. Adolf Hitler. Faça favor de sentar, então. Maria Antonieta, Gandhi, apresente-se uma figura controversa, polémica, Adolf Hitler. Pode dizer odiada, não se iniba. Não queria tornar o ambiente agressivo. Como? Você convida-me para falar com esta gente e quer que o ambiente não seja agressivo? Também pode dizer que sou adorado e hei de ser cada vez mais. Mal educado! Adolf Hitler, filho de um funcionário aduaneiro, nasceu em Baunan, na Áustria. A 20 de abril de 1889, sou do signo Carneiro e horóscopo chinês, sou búfalo. Acredita em signos? Como qualquer artista, gênio ou político que se preze, acredito em signos, bruxaria, mal olhado. Acredito que o ódio bem fermentado pode dominar e arrastar os espíritos mais fracos. Morreu em... Isso não se sabe. Não se sabe? Claro que não se sabe. Há quem diga que eu morri no meu bunker, em Berlim, que consegui fugir e morri na América Latina. Como muitos outros. Claro. Como muitos outros meus camaradas. Mas ao contrário do que vocês julgam, a maioria ficou por aí. E estão a mandar no que interessa. Governos, indústrias, jornais... Mas diga-me, como morreu? Se é que se lembra. O Hitler com a contra-informação. Não me lembro. Não me lembro. Porque há quem espere que eu volte. Como o rei Dom Sebastião. É. Hei de voltar também numa noite de nevoeiro. É verdade, esse mito também serve para manter a chama da independência contra a ocupação espanhola. Serviu durante muito tempo para Portugal manter essa chama. Os povos precisam de mitos. Eu sou um mito poderoso e insubstituível. Basta olhar para o mundo para que se perceba que o meu regresso foi rápido e eficaz. E que estou realmente vivo e bem vivo. Já voltamos a falar. Majestade, o seu casamento foi feliz? Feliz? Oh, eu só tinha 15 anos. Eu não tinha querido deixar a minha casa em Viena. O nosso casamento só foi de nome. Está a ver, o meu marido era impotente. Por acaso isso resolveu-se com uma operação. Mas durante 7 anos, eu vivi um pesadelo. Mas amava ou não o Luís? Não tinha nascido para amar. Eu tinha nascido para ser uma rainha. Houve alguém que tenha amado? Sim, era o conde Axel Fresson, um visitante de Versalhes, vindo da Suécia. Só tínhamos 18 anos. Quando nos encontramos num baile de máscaras. Ao princípio, ele não sabia quem eu era. Eu pensei que ele era o homem mais formoso que eu tinha visto alguma vez. Você gostava de bailes de máscaras, Majestade? Oh, sim! Por trás da máscara, sem se saber quem eu era, eu senti uma sensação deliciosa de liberdade que a minha posição social me proibia. Como é que se explica que ninguém soubesse a sua relação com Fersen, o amor da sua vida, a não ser quando foram descobertos na Suécia, 100 anos mais tarde, as suas cartas de amor? Além do respeito que eu tinha pelo rei e pelo conde de Fersen, eu era o mais possível discreta. Só meia dúzia de íntimos conheciam o caso. Majestade, esse belo jovem pertencia ao governo sueco? Ao governo? Acho que não. Sim.
Mas era bem relacionado com os serviços diplomáticos? Sim, era um nobre importante. Naturalmente tinha boas relações com gente superior, porque... Por que me pergunta isso? Imagine que esse amor nunca existiu. O senhor lembra-se? Hitler, por favor, não destrua os sonhos de Maria Antonieta. Não gosto de sonhos românticos. Quero cá saber se essa paixão foi verdadeira ou não. Estou a avançar uma hipótese que é bem possível de ele ser apenas um espião. Como é que sabe que é possível? Os funcionários das minhas embaixadas recebiam ordens rigorosas. Era necessário seduzirem as filhas e as mulheres dos ministros e generais dos países onde se encontravam. Como? Isso era trabalho diplomático. Passámos a saber os segredos que queríamos. E elas contavam? Elas ou eles. Quando há uma missão superior, não há escrúpulos. Se não o contavam a bem, contavam a mal. É para isso que existe o comportamento nas relações humanas conhecido por chantagem. O senhor é ignóbil. Cuidado, não se indigne comigo. Olhe que o ódio é o sentimento mais próximo do amor. O povo gostava de reis? Sim, o povo gostava de reis e tinha acesso aos reis, muito mais do que hoje em relação aos presidentes, primeiros-ministros, ministros, grandes chefes arrogantes como o senhor. A nossa vida era às claras. Tomávamos as nossas refeições numa grande sala, às vezes observados por milhares de pessoas. Quando rezávamos e nos vestíamos, era em público. E o público pagava para ver? O senhor não me provoque! Não percebo o seu escândalo. Já pensou nos milhares de revistas que se vendem por aí a falar dos romances dos reis e das princesas? No meu tempo não havia dessas coisas. Sim, as cortes antigamente eram mais discretas, mas também não deviam nada à moralidade. Basta ler o Marquês de Sade. Esse de velho, bevaço, esse libertino, que envergonhou a nossa nobreza. No melhor pano cai a nódoa. Não estou a gostar desta conversa. Se soubesse que era para isto, não tinha vindo. Eu mudo de assunto. Deixa-me. Gandhi, como se desenvolveu o turbilhão da sua vida? Tudo começou porque fui à África do Sul trabalhar num caso como advogado. Era bom advogado? Dizem que sim, E, pelos vistos, não era advogado de causas perdidas. mas perdi algumas. Bem, foi aí que acordei para a ação política. Senti-me humilhado com a discriminação racial que eram alvo os meus compatriotas. Abençoada África do Sul. Hitler. O que foi? Não posso dizer o que penso? Já não há democracia? Toda a gente é racista. E além disso, você é um hipócrita, Sr. Gandhi. O Sr. Gandhi ficou muito incomodado com o racismo contra os indianos, mas não igual ao racismo contra os pretos. Hitler, deixe lá o Gandhi continuar a história, se por favor. A resistência não violenta. Eu continuo. A discriminação racial espalhava-se por toda a parte. Comboios, hotéis, restaurantes, dancings, passeios na rua. Whites only. Só para brancos. Indignei-me. A verdade é que me podia indignar. Eu era um advogado prestigiado. Sabe, Gandhi, atualmente o racismo é mais seletivo. Desde que tenham dinheiro, a cor não conta. Nem a cor, nem a proveniência do dinheiro. Antes, pelo contrário, são venerados. Há alguns, consta, que até lhe oferecem bancos. Agora, se não há dinheiro, a coisa muda completamente de figura. Há cada vez mais vozes racistas a levantarem-se. Óbvio sinal de uma cobardia social. O povo é atacado e, em vez de se revoltar contra o agressor, volta-se contra os mais fracos. Mas conte-me, como foi a sua luta? Organizámos milhares de indianos, chineses e japoneses. A ação era desobediência. A resistência não violenta. Houve muitas agressões. Eu fui preso 3 vezes, mas o movimento triunfou. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não furou assim tanto. Felizmente, na África do Sul, o racismo continua em força. E não há técnicas de resistência não violenta ou violenta que nos consigam ganhar. Que descaramento.
O trunfo de Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul, não foi uma vitória sobre o racismo? Esse foi um acidente. O racismo continua nesse país e há de continuar para sempre. Penso que está enganado. Todos os povos estão a libertar e a conquistar o direito à independência e à sua dignidade. É natural que haja racismo, mas isso é devido ao medo do desemprego, da fome e de outras coisas que é por aí há. Isso só se resolve, sabe como? Com outra guerra. O senhor tentou e falhou. Mas não falhe para a próxima. Gandhi, depois da África do Sul, como foi a sua vida? A minha vida confundiu-se com a vida da Índia, pobre e miserável. Lutou pela independência contra o domínio inglês. Sim, lutei e lutei moderadamente, como se diz hoje. Comecei com um movimento pela administração autónoma, com o ensino, licenciaturas, as ideias democráticas que tinha aprendido na Europa. Quando começou a Guerra 14-18, defendi o auxílio à Inglaterra, e esperando que posteriormente ela nos recompensasse. Afinal, traiu-nos. Ingleses. Isso é o pior que há. Não se pode confiar neles. Está revoltado com Churchill. Contra Churchill e os outros. Nós tínhamos grandes simpatizantes do poder inglês. A tal ponto que eu enviei o meu homem de confiança, Rudolf Hess, em missão clandestina à Inglaterra. Depois meteram os pés pelas mãos e não fizeram nada. Muito interessante essa história. Daqui a pouco há de nos contar um pouco sobre essa aventura. Com todo o prazer. Devido à posição inglesa de um colonialismo irredutível, criei o movimento Santiagrá, que consistia no mesmo tipo de ação. Resistência não violenta, desobediência às leis opressoras, alto espírito de sacrifício e, além disso, desencadeei uma guerra económica. Guerra económica? Claro, como sabe, o colonialismo teve a sua razão de ser na pilhagem dos povos sob o seu domínio. Não podemos impedir que eles roubem as matérias-primas, porque eles têm os exércitos e as polícias para nos manter na ordem. Mas podemos perturbar o ciclo económico. A nossa perturbação consistiu em usar exclusivamente os produtos locais. Além de vincar a nossa nacionalidade, fazia perder dinheiro aos nossos opressores. Cortámos o nosso mercado de consumo. Pois se calhar é já para ver isso que o governo começou a comprar carros aos alemães, para oferecer no balde de milhões, na fatura da sorte. Interessante. Interessante. Deve ter havido muita gente a preferir os produtos ingleses. Sim, há sempre quem preferia ser criado dos outros a de ser independente. Se os criados forem bem tratados, ficam sem razão de queixa. É difícil ter muitos criados bem tratados. Isso é difícil para os senhores e para a sua ralé. Só nós tínhamos mais de 4.000 e muitos nobres tinham quase tanto como nós. Era muita gente que vivia bem, que não estava na miséria. Está bem, mas isso é uma grande despesa. O meu marido dizia que era melhor gastar um pouco do que haver uma revolução. Coitado, não teve sorte. Parece difícil pôr todo o povo na profissão de criado. Essa é que é uma forma estranha de utopia. Estranho ou não, é a mesma utopia que existe e existirá sempre. Aos homens eleitos para mandar e aos outros para os servirem. É viver mal, claro. Porque essa maldade contra o povo? Não seja parvo. Não é ódio nenhum. É eficácia. Um escravo bem tratado começa a ter vícios e deixa de servir bem. Nisso tem razão. Damos a mão, querem logo o braço. Ou a cabeça. Que mau gosto! É o humor da corte do Hitler. Gandhi, continua, por favor. Anos depois, lançámos a campanha da desobediência civil. Recusa ao pagamento de impostos, abandono das escolas por falta de professores e alunos. Muito interessante. Não só interessante, como previsto na nossa Constituição, embora muitos nem a reconheçam ou tentem ignorá-la. O artigo 21 prevê isso mesmo, o direito à resistência. Lutei pela emancipação dos párias, dos intocáveis e também pelo direito a rezar nos templos. Direito a rezar? Não poderiam rezar? Não, nos templos só podiam rezar as castas superiores. Incrível. Era uma tradição multissecular. Estão a ver, estão sempre a dar-me razão. Estão a ver como o racismo vem de longe.
O racismo mais puro é o do mais pobre contra o mais pobre. Quer contar-nos um pouco dessa aventura de Rodolfo Hess? Com muito prazer. Rodolfo tinha começado o nosso combate a meu lado, há muitos anos. Estivemos presos na prisão de Landsberg e foi ele que escreveu a minha Bíblia, o Mein Kampf, enquanto eu ditava. A prisão era rigorosa? Nem penso nisso. A mulher do diretor era nossa militante. Penso mesmo que Landsberg foi a nossa primeira casa castanha. Casa castanha, camisa castanha, é a ideia da cor do uniforme? Sempre essa ideia. É essencial para dar o espírito de grupo, sensação de força, bandeiras, hinos, fardas, emblemas, fotos do chefe. Essa é a alma que entusiasma as massas, que as tira da passividade, que as levanta para derrubar montanhas. É difícil deixar de lhe dar razão. Mas é verdade, é que você perdeu. Acabei por perder, sim. Sim, o maldito Stalin com os seus camponeses bárbaros e aquele tenebroso inverno russo conseguiram travar-me na minha última batalha. Não se esqueça dos resistentes em vários países, não se esqueça da espionagem antinazi. Hitler, você perdeu e a humanidade deu um passo em frente. Perdi. Meus caros, eu perdi a última batalha, mas ganhei muitas outras. Ganhei contra a Revolução Vermelha na Alemanha, ganhei a Guerra Civil de Espanha, dizimei milhares de revolucionários em toda a parte do mundo. Desculpe, Sr. Hitler, julgo que compreendo o que quer dizer. E habituei-me a respeitar outras opiniões. Mas aflige-me essa obsessão com os inimigos, com a guerra. Vocês nunca se divertiam? Claro que nos divertíamos e selecionávamos bem os nossos objetos de prazer. Mas a sua campanha contra a corrupção, as ideias a favor da pureza da vida alemã... Acha contraditório? Está enganado. Além de nos divertirmos com artistas intelectuais, divulgávamos essas histórias. Que o chefe todo-poderoso faça aquilo que é proibido ao comum dos mortais. Você falou dos intelectuais. Nas vossas vidas, qual foi a relação com as pessoas do pensamento, da escrita e também da arte? A minha relação não foi má. Apesar de bastante polémicas, a velha discussão entre os que queriam ir muito depressa e aqueles que nada fazem e aqueles que, como eu, tentam descobrir novos processos de atuação. A minha relação com esses intelectuais foi horrível. Na corte dizia-se que a culpa das revoltas era dessa gente. Maria Antonieta, não acredito nisso. As revoltas existem quando as pessoas sofrem. Está bem, mas eles ajudam. Majestade, leu algum desses livros? Não, mas ouvi dizer. Deve ter ouvido falar em Montesquieu e Rousseau. Rousseau, sim. Os meus amigos falaram-me de um livro, O Contrato Social. Parece que atacava a civilização, dizendo que ela tinha estragado a natureza boa do homem. Foi a ideia do Bom Selvagem. Esse tipo era doido. Conhece esses autores, Lisboa? Com certeza. Para ganhar uma batalha tem que se conhecer bem os seus inimigos. Não se esqueçam de Voltaire. Esse também tinha a mania dos processos democráticos e da liberdade religiosa. Deve ter tido uma relação difícil com os intelectuais. Está enganado. O nazismo e o fascismo eram a moda da Europa. A juventude decadente pôs do nosso lado. Estranho. Agora convida-se os jovens desempregados a emigrar. Pelos vistos ainda falta estudar algumas lições. É curioso. Curioso e estranho. O medo do bolchevismo tinha muita força. Intelectuais! É preciso saber tratar com essa gente. Primeiro devemos convencê-los da sua importância. Elogiar-lhes a inteligência, a capacidade de análise, a profunda cultura. Temos de os convencer que os ouvimos com atenção e respeito. Que engraçado! Nós também brincávamos com eles. Suspeito, majestade, que não brincou o suficiente. Depois deve-se evitar qualquer relação partidária. Não estou a perceber. Os intelectuais costumam ser a joia da coroa dos partidos. Aliás, fala-se muitas vezes na caça aos intelectuais, que é feita periodicamente pelos partidos do poder. Não digo que não se possa pôr alguns no partido, mas é gente que não interessa.
Eles são úteis fora da organização. Até porque ficam convencidos que continuam com inteira liberdade e independência. O pior é que eles se unem. Não, está enganado. Nós criamos e fomentamos a concorrência entre eles. Arquitetamos campanhas de prestígio ou desprestígio, conforme nos convenha. É tudo tão confuso. Que pena a gente não ter tido um senhor inteligente na corte como o senhor Hitler, em vez daqueles barões emproados. Maria Antonieta, nestas coisas temos que olhar para o homem. Como diz o Gandhi, como diziam tantos outros, é a mesma coisa, precisamente ao contrário. O homem tem um fundo mau e o intelectual não passa de um pequeno burguês inchado de vaidade pessoal, com desejos paranoicos de ficar na história, com a ambição de chegar aos corredores e às recepções e aos banquetes do poder. Felizmente, há sempre intelectuais que não estão consigo. E nestes casos, você só pode matar e destruir. É verdade. E faço com muita honra. Um alto de fé, uma fogueira de livros. É um espetáculo mais belo do mundo. E com este elogio ao fogo purificador que eliminava a ciência e o conhecimento, chegamos ao intervalo. Hitler. É verdade que as condições históricas estiveram a seu favor. A grande crise económica de 1930, as manobras dos magnatas da Bolsa, a corrupção dos governos. Essas condições estiveram tanto a nosso favor como a favor dos nossos inimigos. As sociedades mudam porque há conflitos de interesses, porque há luta de classes. E nós é que ganhámos essa luta de classes. Mas como? O mais natural era haver uma revolução. Eu li o Lenin com muita atenção. Talvez por isso mesmo eu estava atento e soube atuar. É verdade que as situações de crise, o povo só aspira por um ditador, um salvador. Só precisamos de convencê-lo que o ditador tem de ser de direita. E para isso denunciamos a corrupção. Apoiamos aos valores morais, exercemos a violência, fazemos sentir essa gente desnorteada que alguém está a tratar dela e do seu futuro. Chama-se a isso a utilização de demagogia. Precisamente. Nós cultivávamos a demagogia. Nós abusávamos da democracia. Nós usávamos a técnica de matar, negociar, voltar a matar, voltar a negociar, até aniquilar por completo o inimigo. E conseguiam muita gente para esse trabalho? Não era gente muito recomendável. Era gente que tinha perdido todos os escrúpulos devido à miséria em que tinham caído. Gente que tinha ódio, inveja, desejo de destruir. Nós encontramos o partido certo para eles se exprimirem. O senhor Hitler tinha de ganhar, tinha a sede do poder. É verdade. Mas também necessitávamos do poder. Necessitavam? Não percebo o que quer dizer. Eu explico. O partido estava cheio de credores. Estavam cheios de paciência para chegarmos ao poder, para poderem ser pagos com juros. Um partido não se pode afastar do poder, pela simples razão de não poder viver sem o dinheiro do Estado. Que é o mesmo dizer à conta do contribuinte, às costas do povo. Entretanto, esquecemos de outra vez do Rodolfo Hess. O que há a dizer é simples. Enviei-o à Inglaterra para se encontrar com o Duque de Hamilton. Como é que conhecia essa alta figura inglesa? O Rodolfo tinha ficado amigo dele durante os Jogos Olímpicos. Os céleres jogos em que o negro norte-americano Jesse Owens ganhou várias medalhas e você abandonou o estádio para não lhe apertar a mão. Sim, foi nesses jogos. Porquê é que não lhe quis apertar a mão? O senhor não me provoque! Eu compreendo. Muito bem, senhor Hitler. Eu também teria vergonha. Majestade, não é uma questão de vergonha. Os nazis ganharam e iam ganhar precisamente porque não têm esse sentimento burguês e cristão da vergonha. Eu abandonei o Estado porque nunca um negro, mesmo que ganhe uma corrida qualquer, deixará de pertencer a uma raça inferior. Julgo ter percebido que havia muitos nazis na Inglaterra.
Havia muitos e bem colocados. O príncipe Eduardo Capalerma, que abdicou por amor de uma parva que fazia teatro, era um dos maiores entusiastas da nossa causa. Tivemos vários encontros em Lisboa. Lisboa, célebre centro de espionagem durante a guerra. Como eram as suas relações com o governo português? Se eu quisesse integrar Portugal no Reich, bastava-me telefonar. Continua tudo na mesma. Basta um telefonema. Agora não é do Führer. Basta a Führer ligar. Continua tudo na mesma. Tão fácil? Que bom ter amigos sinceros. Ministros, professores de direito, industriais, militares, tantos que nos escreviam a apoiar-nos. Até guardei um postal de um professor de direito que escreveu no remetente: Coimbra, Alemanha. Já nem escreviam Portugal? Não, eram verdadeiros internacionalistas. Punham amor pela cruzada anticomunista à frente dos interesses egoístas do seu país. E Salazar? Ofereci-lhe um carro blindado, ajudou Franco na Guerra Civil de Espanha, criou o campo de concentração do Tarrafal, a minha Gestapo organizou-lhe a polícia secreta. Era um homem sério e digno, capaz de estar ao meu lado. Esse automóvel foi utilizado anos mais tarde na fuga de Caxias pelos militantes mais importantes do Partido Comunista Português. Isso faz-me lembrar quando eu e o rei fugimos de Paris e os miseráveis nos prenderam. Um desses bandidos iria chegar a deputado. Imaginem, deputado. Que medo, que cheiro. Bom, então, e estamos outra vez a esquecer Rodolfo Hess. É verdade. Os ingleses não cumpriram o que estava planeado. O acordo secreto comigo para destruir a União Soviética. Era preciso destruir o inimigo comum. Cobardes. Cobardes? Não. A verdade é que suspeitaram que você não seria um aliado de fiar. É claro que eu não era de fiar, mas eu queria fiar-me nos ingleses. Para dominar o mundo, temos que nos sacrificar, fazer alianças com gente que odiamos e desprezamos. Você diz cada coisa? Recuso-me a acreditar que a vida política e humana seja assim tão manipulável. Eu não quero convencê-lo. Sei muito bem que você é um caso perdido. E afinal, Rodolfo Hess. Ficou preso. Coitado. Fez um sacrifício por sua causa. Já começa a simpatizar com ele. Nós também apreciamos os que se sacrificam por nós. Dávamos medalhas e pensões para as famílias. E olhe que os nossos criados eram muito felizes. Ao menos não morriam de fome. Você é um ingênuo, Gandhi. A nossa querida rainha estava a falar de outras felicidades. É verdade? Diziam mal de nós, mas olhe que foi das cortes mais livres que houve. Bastante livre e bastante ordinária. Senhor Hitler, parece impossível. Estamos entre a gente crescida, majestade. O nosso reino também teve esse tipo de histórias. Como qualquer império. Como qualquer império é fortíssimo, mas há sempre uns bichos imundos, umas larvas que roem os alicerces. Há quem fale da podridão do poder. Majestade, minha querida e bela rainha, o que pensa disto? Eu não acho que os nossos sistemas tivessem essa podridão. O que fiz foi viver a vida e aproveitar-me da minha situação. Eu era rainha de um grande país. Diz que gastava rios de dinheiro, que tinha favoritas a quem dava tudo, para quem arranjava empregos, contratos de manutenção, negócios. Fiz isso tudo. E só não fiz mais porque não pude. Dizem que eu derretia diariamente um caudal de ouro. E por que não? Eram nos cofres do reino. Ia deixar o dinheiro para os outros? Há coisas que não mudam mesmo. Devia olhar para a miséria do povo.
Fizemos alguns orfanatos, mas que isso nem com toda a boa vontade de Deus Nosso Senhor. O que não se pode resolver não se resolve. O senhor é um visionário, é um primitivo, é um atrasado. E a prova é que o seu país continua na mais absoluta da miséria. Não se esqueça que me assassinaram. Foi melhor assim. Julgam que o senhor é santo. Estou farto de tanta provocação. Cuidado! Olha, tenho aqui uma pistola, ouviu? O senhor julgou que as coisas se modificavam com orações? O senhor julga que é bruxo? E que tem as forças sobrenaturais consigo? Ridículo! Há gente que tem essa força. Eu tenho essas forças. Em Paris, no meu tempo, havia um médico famoso austríaco, o Nesmer, tinha uma celha magnética. As pessoas punham-se lá dentro e ele curava-as com uma vareta. À pancada. Brincalhão! Ele tinha um poder especial. Eu sei porque eu tinha lá escondidas. Era o magnetismo animal. Depois ele falava com a gente, olhava-nos fixamente. Começava a tocar-nos. As mãos dele eram macias, doces, milagrosas. Sentíamos-nos bem, sem dores, sem preocupações. Sugestão. Hipnotismo. Não sei o que era. Era bom. Era tão bom que foi expulso da França. E só não foi preso porque tinha amigos importantes na corte. Em Paris havia sempre gente assim, estranha, belíssima, gênios aventureiros. Infelizmente, alguns eram perigosos. Eles convenciam as pessoas e houve muitos que se sacrificaram por eles. Eu também gostei sempre muito dos que se sacrificaram. O senhor não tem sentimentos? Sentimentos? E a Rainha Maria Antonieta que me fazia festas a celebrar a fome, que matava milhões de franceses, que me veio falar de sentimentos. Maria Antonieta, Majestade, suponho que esta afirmação é uma calúnia. Não é uma calúnia. É verdade. Que fizemos uma festa à fome. O meu penteado imitava um forno cheio de pãezinhos. Foi uma brincadeira. A propósito de forno. Já sei. Quer saber coisas sobre os campos de concentração, a solução para os judeus, etc. Sim, é isso. Como sabe, há quem diga hoje que esses fornos crematórios nunca existiram. São afirmações graves. Demais vindo de onde vêm. Parte desses meus camaradas que provaram o seu amor ao ideal nazi. Penso que eles se deixaram amolecer pela popularidade que a imprensa burguesa lhes ofereceu. As câmaras de gás existiram e funcionaram para o extermínio das raças inferiores. Pela primeira vez o homem assumiu como ser verdadeiramente superior, capaz de olhar o seu semelhante como matéria desprezível e o lixo a exterminar. Se depois de nós viesse outra geração tão cobarde e tão fraca quisesse esconder o que fizemos, então todo o nacional-socialismo não teria servido para nada. Eu adoro crianças, flores, a vida honrada da família alemã. Por isso quero destruir tudo o que possa pôr em perigo essa paz universal pela qual tanto lutamos. Fantástico! Dizia-se que Robespierre era perigoso porque acreditava no que fazia. Você também? Você acredita mesmo nisso? Continua a odiar os judeus? Tive ódio ao princípio, agora já não. Quando você mata um porco ou uma galinha, não está propriamente a ter ódio. Mata porque necessita de comer. Quando extermina piolhos, baratas e ratos, fala para defender a sua saúde. Trata-se de atos que pratica completamente à vontade, porque se referem a organismos vivos que não pertencem ao género humano. O judeu
está nesse grupo. São afirmações monstruosas. Você tem ar de judeu. Não sei se sabe. Quer saber para que é que eles servem? Serviram para trabalhar até estourar nas fábricas Krupp. Serviram para as experiências genéticas do Dr. Mengele. Os vossos cabelos serviram para fazer filtro para sapatilhas de marinheiros, meias, chapéus. Os vossos ossos tiveram utilização industrial. A vossa gordura transformava-se em sabão. A vossa pele enfeitava candeeiros e abajures. Os vossos dentes de ouro, as alianças e os fios fundiram-se milagrosamente, transformando-se em lingotes de ouro do tesouro do Reich. E no fim, também serviram para isto. Foi tão bom vê-los arder. A sua luta foi importante, mas não se esqueça que foi ajudado pelos nobres, pelos ricos. Claro que fui ajudado. Vocês sempre precisaram de mim. Precisavam de alguém que levantasse as massas contra o perigo da Revolução Bolchevique. Sempre pagamos e pagamos bem. Sim, majestade. Mas também me desprezavam. Eu era sincero e tinha um sonho. Viram-se livres de si no fim da guerra. É verdade. E o que me indigna mais é que essa gente ignóbil, que sempre esteve na sombra a dar-me dinheiro para atiçar a fogueira, acabou por ficar livre. E sem problema nenhum. Espero que esse desânimo não signifique uma mudança de atitude. Não, de forma nenhuma. Mas na próxima ocasião hei de vingar-me do grande capitalismo. Há de ser o meu principal alvo. Olho por olho e o mundo acabará cego. O senhor não quer perceber o avanço do mundo, os povos e continentes que se libertaram do colonialismo, os anos 60 com o Vietnã, o maio de 68... Não seja ridículo! Os anos 60. Vocês ganharam alguma coisa? Quem avançou fomos nós! E eu a vivo da memória. Assassinatos dos irmãos Kennedy, Luther King, Malcolm X, Guevara, Camilo Torres, Ben Barca, Lumumba, Humberto Delgado, Amílcar Cabral, terrorismo de extrema-direita em bancos e comboios italianos, etc, etc, etc. Sim, parece que têm trabalhado bem. Esteja descansada, majestade. Está muito bem vingada. Estou farta de esperar para ser vingada. Os reis e nobres sentiram terror. Os pobres e miseráveis sentem um terror diário. Não é possível pensar em paz e amor? Nesses tempos terríveis, a única grande alegria que tive foi a morte de Marat às mãos de Carlota Corday. Dizem que era uma doente mental. Doente mental? Doente mental! Não, então portem os óculos. Não faz mal. Doente mental. O que vale é que deve ter muitos, não? Espero eu. Em cada discurso às massas, eu partia sempre 4 ou 5 pares. Enervava-se, não tinha calma. Não me irrite! Que chatice! Tenho de estar sempre a explicar tudo. Quando eu partia os óculos, o povo entusiasmava-se, gritava e aquecia. Que engraçado. Podia tocar qualquer coisa e a gente dançava. O senhor Gandhi, por exemplo. Só em óculos era uma despesa. O senhor não percebe nada destas coisas. Olhe, percebo mais do que o senhor julga. A sua imagem com a madeixa e o bigode é muito célebre. Mas olhe que a minha, calvo, escuro e com a túnica de algodão, não é menos. Que interessante. Afinal, todos nos preocupamos com a nossa imagem. É verdade. Quando era jovem, fui estudar para Londres. Esforcei-me por ser um gentleman. Chapéu de seda, fato comprado na Bond Street, lições de dança, violão,
oratória. Eu não digo, podia muito bem tocar e nós dançávamos. Ao fim de 3 meses desisti. Agora já percebo porque é que se transformou num antirracista. Sim, O Sr. Gandhi teve uma vida muito estranha. foi uma vida de luta, com grandes momentos. Fui diplomata, ergui bandeiras que uniram milhões de miseráveis com a luta pelo sal, a defesa dos paras e outras. Estive preso, fiz greve da fome, organizei marchas e manifestações de protesto. Está muito vaidoso, mas também acabou por ser morto. Sim, é verdade, Majestade. Depois da Grande Guerra, em que o nazismo foi derrotado, a nação indiana tornou-se independente, mas estava dividida e em guerra. Reacendia-se a luta secular entre hindus e muçulmanos. Fiz jejuns, lutei, mas caí assassinado por um lunático. A sua luta valeu bem a pena. Como sabe, essa guerra entre hindus e muçulmanos nunca mais parou. Sei muito bem, essa foi a minha maior derrota, mas estou orgulhoso por ter empurrado milhões de homens para a independência. Gandhi, é capaz de nos explicar a força das suas ideias? Como conseguiu convencer tantos milhões de homens? Eu também consegui. O seu processo já é conhecido. Convenci-me que ninguém podia viver sem religião. Isso toda a gente sabe. Pelo menos aqueles em que a gente manda. Tem que acreditar em religiões. O Hitler não acredita? Eu? Eu felizmente não preciso. Ninguém manda em mim. Não percebo. Majestade, se o povo acreditar numa força superior, em Deus, está o caminho aberto para temer os mais fortes e poderosos. Leva-se o povo a pensar que o chefe é Deus. Por isso eu, o Führer, o chefe máximo, não preciso de acreditar em nenhuma dessas mentiras. Gandhi, o que diz a isto? Eu conheço esse raciocínio. Também fui ateu. Eu convenci milhões de homens porque demonstrei que tinha força moral e espírito de sacrifício. A capacidade de renúncia é a força da suprema de qualquer religião. Renúncia? Renunciar a quê? A tudo. Passei a viver de esmolas, só bebia leite, comia frutos e legumes, porque assim como come, assim se torna homem. Renunciei aos prazeres carnais. Gandhi, há novas informações que dizem que você dormia sempre com jovens nuas. É verdade. Era para desafiar a minha resistência. Como? Que história é essa? Desculpe, se renunciou ao sexo é porque não gostava. Boa piada! Eram as graças da minha corte. A abstinência sexual liberta uma grande energia criadora. Curioso, sempre que julguei que era ao contrário. E essa energia para que é que servia? Você passa a vida a falar de resistência passiva? É preciso ter muita energia para conduzir este tipo de luta. Eu consegui porque acreditava na Bíblia, na fraternidade universal, na consciência de cada um. Essa força da alma e do amor é que torna invencível a resistência passiva. Mas para fazer o quê? Acredito que não estou a brincar. Não percebo nada. A luta dirige-se contra tudo, o que é o mal. A civilização moderna, porque o progresso só trouxe guerra e violência. Temos que atacar os parlamentos e tudo o que simboliza esta civilização satânica. Tudo? Sim, tudo. Os comboios? Sim, os comboios, porque propagam o mal e desenvolvem o lado mau da natureza humana. Os hospitais? Os hospitais são instituições para propagar o pecado, as doenças, e são o castigo natural dos vícios e dos excessos. Este homem é louco. No seu ateísmo primário, você sabe o que isto é. O que apregoa qualquer religião. Se Deus mandou a doença, o homem tem que aceitá-la. É por causa dessas coisas que eu nunca fui muito religiosa. É por causa dessas coisas e da força que eu sei que elas têm que eu criei um partido forte e fanático. Não pode comparar a força de uma religião com a força de qualquer partido. A nossa ideologia superou todas as religiões mais primárias, fanáticas e obscurantistas. O nosso plano era tão grandioso
que qualquer sacrifício humano era de menor importância. Nós fomos o super-homem desejado por Nietzsche. Nós fomos o bárbaro moderno, superior pela inteligência e energia da vontade, livre de qualquer moral convencional, capaz de impor às massas obediência e fidelidade. Nunca conseguirão superar Deus. Cale-se! O partido é dominado por um chefe, por uma vontade responsável. Ele está sozinho perante uma massa que acredita que ele tem todos os poderes. É um Deus superior a qualquer dos que hoje se inventam. É um Deus concreto, poderoso, que dá ordens, que executa, que domina! O que diz é bonito, mas mete muito medo. Mas é muito bonito. Gostaria de continuar esta conversa, mas receio que ela se prolongasse indefinitivamente. Agradeço aos nossos distintos convidados a oportunidade que nos deram de demonstrar que é possível reviver a arte da conversação através do debate de ideias. Voltamos no próximo dia 9 de junho, à mesma hora, com os convidados Carlota Joaquina, Luís Michel e Charlotte Correia. Muito obrigado e boa noite.